Lula 10 e faixa ataca novamente. A Janja agora disse que o apelido gastadeira para ela é misoginia. Ou seja, se você, trabalhador brasileiro, né, que acorda cedo, dorme tarde, se sente desrespeitado por alguém que não tem cargo público, mas usa da estrutura pública para poder ter até um gabinete paralelo que já custou 1,2 milhões do seu dinheiro, e você quer criticá-la por ficar gastando o dinheiro das pessoas aí em viagens internacionais de luxo, aí você é misógino. É isso mesmo, senhores. E qual que é o contexto que ela está dizendo isso? Não sei se você sabe que quando você está aí, né, tendo que pagar aí agora viagens mais caras, tendo que pagar gasolina mais cara, os alimentos, né, diminuindo, agora a fila do bis não é nem um em cima do outro, não, é só um, porque até o chocolate está reduzindo, né? Você, enquanto está aí trabalhando, o Congresso está preocupado, sabe em quê? Em criminalizar misoginia, com a falácia de que isso é para proteger as mulheres. Olha que interessante, a Janja entra em campo para poder dizer que você não pode criticá-la, senão isso é misoginia. Uma pessoa que faz viagens para a Itália, para Paris, Londres, Abu Dhabi, um governo que já gastou em viagens internacionais 7 bilhões. Você tem ideia do que são 7 bilhões? O que dava, hein, para construir com 7 bilhões? Quantas escolas não dava para construir? Quantas rodovias dava para poder estruturar? Quantos hospitais dava para poder reformar? Quantas coisas dá para fazer com esse dinheiro? Mas não, aqui no Brasil, né, como eu sempre costumo dizer, não falta dinheiro, falta vergonha na cara, falta caráter, falta uma boa administração, mas ainda assim, a Janja vem falar que se você questionar isso, você é misógino. É um governo que, para vocês terem ideia, a Janja passou mais tempo fora do Brasil do que o próprio presidente da República. Vê se tem condições isso. E se você falar qualquer coisa contra ela, isso daí é misoginia. E não para por aí. O Lula, não satisfeito, né, em ter uma pessoa ali usufruindo do dinheiro público, colocou ainda em sigilo, não prestou informações da viagem, né, que bancou a Janja lá em Nova York em 2024. Então assim, você tem de um lado pessoas trabalhando para sobreviver em um país que não tem segurança, não tem educação, não tem saúde, até o futebol, né, que dava alegria pra gente, agora já não está dando mais. Enquanto isso, você tem a Janja dançando lá no iate, né, da COP30, sustentado também com o seu dinheiro. Então vamos lá, você não pode criticar o homem biológico que é presidente da Comissão da Mulher, porque senão é misoginia. Você não pode impeachment a Dilma, que cometeu crime de responsabilidade fiscal, porque senão também é misoginia. Você não pode criticar os gastos absurdos da Janja, porque senão é misoginia. Você não pode criticar o projeto de misoginia, senão é misoginia. Então sim, meus senhores, qual que é o perigo disso? É que as pessoas não estão entendendo de que a equiparação disso, né, com o racismo, equipara-se a crime. Ou seja, a relatora desse projeto, que vê na internet se gabar que eu tenho produção legislativa, eu já aprovei tantas leis. Aí quando você vai ver lá as leis que ela aprovou, é lei do dia não sei o que, lei do dia a semana de não sei o que, e aí ela está querendo literalmente criminalizar, para vocês terem ideia, as pessoas, as crianças que usam os termos umas com as outras ali, né, de betinha. Ou seja, a gente deve estar sem preocupação hoje mesmo no Brasil, né? A gente está sem preocupação hoje no Brasil para o Congresso ter que aprovar em regime de urgência um projeto que quer criminalizar, né, a misoginia. Agora, vamos deixar aqui bem claro, a esquerda agora quer preocupar com as mulheres. Opa, é verdade, descobriram agora as mulheres agora, né? Porque quando o Silvio, ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, assediou outra ministra do governo Lula, tá igual esse plenário aqui, ó, silêncio total. Ninguém falou mais nada, né? Não vi nota de repúdio, não vi artistas revoltadas, não vi discursos inflamados ali na tribuna dizendo isso é um caso de misoginia, um ataque à mulher. Agora, chamar o outro de betinha é mais perigoso, te levar para cadeia, do que um ministro que assediou ali uma outra ministra, né? Recentemente agora, uma mulher também ali da favela recusou-se a ficar com um bandido e teve ali sua cabeça raspada. Vocês viram isso na rede social de alguém da esquerda, do PT? Falando isso aqui sim, a gente precisa lutar contra, mas não.
Essa mesma galerinha aqui, PT e PSOL, sabe o que eles votaram contra? O aumento de pena para crimes hediondos. Sabe o que são crimes hediondos? Pedofilia, estupro, né? Ou seja, mulheres não são vítimas de estupro e nem de pedofilia, não? E aí eles estão fazendo o quê? Votando contra essa medida. Quantas mulheres foram vítimas disso? Quantas mulheres são vítimas, por exemplo, do crime organizado, que eles não querem classificar como terrorista? Agora, não. Você chegar e falar, fazer uma piada, aí já não pode, tem que criminalizar. A relatora desse projeto, né? Ela quer criminalizar a piada, né? Porque para humorista tem lugar na cadeia. Para quem bota peruca aqui no plenário, tem cadeia, né? Agora, para menor criminoso, vagabundo que mata, rouba, estupra, aí a cadeia tá super lotada. Aí não pode, sabe, colocar esses menores vítimas lá dentro. Mas pra gente que fala que a Janja, né, é uma pessoa que gasta o dinheiro público, que ela disse, né, que nenhuma outra primeira-dama trabalha, né, inclusive ofendendo as outras demais primeiras-damas anteriormente, aí a misoginia, eu tenho que ir pra cadeia. Meus senhores, essa é a maior prioridade do nosso país. É isso mesmo que a gente tem que discutir aqui, gastar o erário público, né? Aqui, ó, tem iluminação, tem toda a estrutura aqui para poder funcionar, para poder ficar discutindo isso. Realmente, isso é inacreditável. A mesma esquerda está querendo criminalizar, né, piada, criminalizar que você critique alguém que está torrando o seu dinheiro. Eles são contrários à redução da maioridade penal. Aí eu te pergunto, quantos menores já fizeram mulheres de vítimas? A gente teve recentemente agora uns meninos, né, menores de idade, criminosos, vagabundos, que abusaram de uma criança de 7 e de 10 anos. Vai me falar qual revolta que teve. O presidente da República, né, ele é ávido, né, para falar do Neymar, né? Ele é ávido para poder falar do Trump. Mas casos que realmente importam como esses, é silêncio total. Secretaria de Comunicação do governo não fala nada, não vejo nenhum discurso ali inflamado, não vejo nada. E sabe qual que é a solução deles para isso? Nada. E eu te pergunto, esse projeto, ele quer realmente proteger as mulheres então? Claro que não. No fim das contas, tudo deságua para uma mesma coisa, né? Então, a gente precisa, por isso, regularizar as redes. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eles querem controlar o que você vai fazer e o que você não vai fazer, o que você vai falar e o que você não vai falar. E ainda querem fazer isso antes das eleições, para obviamente, né? Se alguém fizer um vídeo, né, de fundo preto, chegando lá e mostrando os gastos do governo Lula, os gastos da Janja, mostrando como, né, várias mulheres aqui de esquerda são hipócritas quanto às suas votações e o seu discurso, aí isso vai ser misoginia. Olha o que o nosso país virou, de verdade. É isso que você brasileiro espera de um congresso, de deputados, de senadores, que a gente perca tempo com isso? E qual que é a narrativa, né? De chegar e falar, olha, o Nicolas é contra o projeto de misoginia que protege as mulheres o caramba. O que protege as mulheres, por exemplo, é você reduzir a maioridade penal. O que protege a mulher é não deixar estuprador, pedófilo sair da cadeia. O que protege as mulheres não é uma caderneta, um livro da Simone de Beauvoir, não. O que protege ela é uma PT, o que protege ela é um fuzil de um vagabundo, é isso. Mas vai falar isso aqui para você ver. Ah não, não pode. Não pode, isso aí é extremismo. Extremismo é a quantidade de mulheres que estão sofrendo, né, abuso mesmo, que estão sofrendo um monte de retaliação, né, seja dentro de casa ou fora de casa, no ambiente de trabalho, e que as pessoas passam impunes. Por quê? Porque a justiça é conivente com isso. E quem tem um peito para poder chegar aqui e falar que a justiça está sendo conivente com essas pessoas que estão cometendo crimes? Qual que é a solução que a esquerda tem oferecido durante todos esses anos? Inclusive, a gente está no recorde, né, aí de feminicídio. Eu não gosto muito dessa palavra, porque para mim, quem mata, não mata por gênero, mata porque ele é um criminoso. Agora, bateu recorde de feminicídio neste governo. O que eles têm apresentado para vocês? Absolutamente nada. Então, deixar aqui algo bem claro, tá? Disse anteriormente que eu ia não somente votar, e votei contra esse projeto, estou trabalhando para poder esse projeto não ser votado. Afinal de contas, é um desserviço para a sociedade brasileira, e eu não vou, de forma alguma, me sentir, sabe, oprimido pelas narrativas que vêm até nós, porque eu sei o que vai acontecer. Qualquer notícia que mostrar agressão contra a mulher, algo ruim, um crime contra uma mulher, vão falar, ai,
se tivesse aprovado o PL da misoginia, isso não teria acontecido. Ou olha, o Nicolas votou contra a proteção dessa mulher. Isso aí, meu amigo, narrativa por narrativa, a gente está enfrentando, vai mostrando a verdade para as pessoas. Mas o fato é, se um projeto está sendo apoiado pela Janja, pode ter certeza que agora ficou muito mais fácil de votar. A gente vai votar, obviamente, se isso vier a plenário, não. E espero que não tenha isso, porque além de ser uma perda de tempo, é você realmente enganar, mentir para as mulheres desse Brasil. E graças a Deus, elas nos ouvem muito mais do que vocês que ficam usando elas para poder fazer palanque político. Misoginia é o caramba. Isso aí é mais uma coisa para poder ficar controlando o que as pessoas falam e o que as pessoas não falam. Quer fazer algo real contra as mulheres? Comecem dando coerência nos seus votos aqui. Até lá, não passe de narrativa. E mais uma vez, muito obrigado, Janja, por mais esse golaço. Obrigado, presidente.